Um layout de grade é uma maneira de organizar itens com CSS, utilizando linhas e colunas de forma prática e segura. Se você não possui familiaridade com este tipo de layout, basta imaginá-lo como as linhas, colunas e células de uma planilha do Excel, sendo uma célula a interseção entre uma linha e uma coluna. Treine bastante o conceito de grade, pois ele é fundamental no layout de páginas da web e você utilizará bastante como profissional. Uma grade básica pode ser criada com apenas duas propriedades aplicadas ao container, que são display e um grid template column ou grid template row. A grade é criada atribuindo ao container um display grid, e as colunas ou linhas são criadas com uma ou duas alternativas. Com o container criado e seus conteúdos devidamente inseridos, basta aplicar um estilo ao container e outro para o conteúdo. Perceba que duas colunas ocuparão metade da grade, e a terceira coluna a outra metade, além do fato de que a grade é responsiva, pois estamos trabalhando com porcentagem, o que faz com que as colunas se redimensionem de acordo com o tamanho da tela. Isto é suficiente para o que desejamos fazer. Note que mesmo uma div possuindo um display block por padrão, que não permite que sejam exibidas na mesma linha, elas podem ocupar uma mesma linha da grade sem alterarmos seu display de forma individual. Isso ocorre porque cada espaço criado por uma grade funciona semelhante a mais um container. Para trabalharmos com o espaçamento entre as células de nossa grade, podemos utilizar duas práticas. Uma é a margem do conteúdo, definindo a propriedade margem diretamente nos elementos filhos da grade, mas teremos um resultado melhor utilizando um gap na grade. Neste exemplo, aplicamos um espaçamento tanto entre as linhas quanto entre as colunas. Isso pode ser feito de forma individual, mas se desejarmos aplicar ambos, podemos simplificar. A grade produz novas linhas automaticamente. Podemos criar linhas com a propriedade Grid Template Rows. No entanto, se a quantidade de conteúdo exceder a quantidade de linhas predefinidas, novas linhas serão criadas. Utilizar porcentagem e margem ou gap faz com que seja necessário definir a porcentagem utilizando a função calc para subtrair o tamanho do gap ou da margem. Isso é facilmente contornado utilizando a unidade de medida FR. Colunas e linhas da grade podem ser definidas em outras medidas. No entanto, a unidade de medida mais utilizada é o tamanho flex FR, que facilita a criação e redimensiona as linhas ou colunas automaticamente. Neste exemplo, a primeira coluna terá o dobro da largura que a terceira e a quarta, e a segunda coluna terá o triplo.
Recomendo que utilize essa unidade de medida para criar suas grades sempre que possível. Algumas funções podem ser combinadas para deixar a criação de grades ainda mais fácil e torná-las mais responsivas, como as funções repeat, min e max. A função repeat pode ser utilizada para repetir uma quantidade de linhas ou colunas. Neste exemplo, criamos 3 colunas de 1 FR e 5 linhas de 50 pixels. Tome cuidado ao utilizar essa função, pois, se criar mais linhas ou colunas do que há de conteúdo, a grade, apesar de não preenchê-las, criará um overflow, aumentando sua dimensão. Podemos ainda utilizar o autofill, combinado com a função min, para preencher automaticamente a grade. Ao redimensionar a tela, as colunas diminuam de quantidade para mantê-las no valor mínimo exigido.